E seguimos no YouTube com 47 mil pessoas para falar, Mauro César Pereira, primeiro, a provocação do Gabigol ao Atlético Paranaense, só para não passar despercebido, começou no aquecimento. Eu não sei se a gente tem a imagem aí, Kaique, que ele é xingado, ele é provocado pela torcida do Atlético Paranaense, e aí ele levanta o short, pode botar a imagem aí pra galera, mostra e ele mostra a Taça da Libertadores. Ou seja, tipo assim, ganhei de vocês ano passado isso aqui, ó, tem que engolir. Aí, ó, ele passa pela torcida do Atlético Paranaense e mostra a taça. Ele é, sim, um personagem, e é por isso, foi o que eu falei com o Mauro, eu acho que aonde ele passa, ele desperta ódio ou amor. E isso é o futebol, é paixão e desperta emoção. E aí o Gabigol provoca, o Gabigol é nojento quando ele quer provocar, ele olha com deboche e ele mostra a Taça da Libertadores, lembrando que o Marcelo, recentemente, fez isso com o Gabigol. Ele mostrou o embleminha do título brasileiro, da Copa do Brasil pro Marcelo, e o Marcelo levantou, mostrando a Taça da Champions pro Gabigol. Agora, Mauro, eu queria que você falasse do trabalho do Sampaoli, porque agora a gente já chega aí a 6 jogos do Flamengo invicto. O Flamengo tem 5 vitórias e 1 empate nos últimos 6 jogos. Assustou muito esse Flamengo depois da volta dos 10 dias da data FIFA, que foi aquele vexame, como você falou aqui, contra o Red Bull Bragantino, e uma atuação ruim contra o Santos. Depois, parece que esse Flamengo emplacou, mas ainda com algumas mais atuações fora de casa, principalmente. O que falar sobre esse trabalho do Sampaoli, que nesse momento já tem 68,1% de aproveitamento. 23 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 48 gols marcados, o dobro de gols sofridos. 24 gols sofridos, o Flamengo do Sampaoli. Eu acho que é um trabalho, assim, um time em construção ainda, né? É um trabalho em andamento. Fora de casa, o desempenho realmente ele não é ainda o ideal. Eu acho que jogos como o de ontem tem alguns pontos que são positivos. Por exemplo, você pode observar que as chances do Atlético, basicamente, tirando aquela do Vitor Roque que o Davi Luiz travou... E a na trave também. Foram cruzamentos, né? Bola cruzadas e tal, a bola passando perto, e muitos chutes de média distância. E teve bola cruzando ali a área. Foram mais de cruzamentos, que eu acho que esse foi um ponto. Especialmente do lado do Wesley, que eu acho que ele erra. Ele deveria ter protegido o Wesley. As jogadas em cima do lateral direito do Flamengo acontecem com muita facilidade, ele não é bom marcador, e o Atlético, obviamente, tirou proveito disso. Mas acho que assim, é um time de construção, tem um retrospecto que é muito bom, tem só essa derrota aí, acho que nos últimos, sei lá quantos jogos, 17 jogos, uma coisa assim, 18 jogos, perdeu um só, que é essa derrota aí pro Bragantino, que foi ridícula. Ó, só vou te passar a palavra, que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, pra ficar na rádio e no YouTube em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, 50 mil pessoas com a gente no YouTube, uma baita audiência na rádio, muito obrigado, senta o dedo no like, hein? Pode continuar, Mauro. Então acho que assim, é um time em construção, acho que tem alguns aspectos importantes. Ontem, por exemplo, embora eu acho que é pouco o Flamengo jogar assim, tá? Já falei, jogou abaixo do que eu acho que deveria jogar. Por outro lado, assim, a defesa suportou bem, o Matheus Cunha não fez grandes defesas. Ele não foi tão exigido. Quais foram as grandes defesas que ele fez? Ele quase engoliu, foi um frango, né? Mas conseguiu se recuperar. 2 bolas paradas, aquela que quase entra e uma que bateu no peito dele. Bateu no peito dele e rebateu. Mas não teve assim, por exemplo, ano passado teve um 0-0 no jogo de ida na Copa do Brasil e o Bento fez várias defesas. O Flamengo perdeu um monte de gols, o Bento foi... Ali foi até um jogo que o Bento meio que apareceu pro Brasil inteiro, né? O pessoal, o Atlético tem um goleiro melhor do que o Santos, todo mundo começou a falar. Foi ali, naquele jogo do ano passado. Foi 0-0 no Maracanã, na volta foi 1-0 o gol do Pedro, né? Aquele gol de bicicleta. Mas, assim, acho que tem alguns aspectos interessantes de conseguir suportar esse tipo de pressão, acho que de uma forma um pouco melhor. Não concedendo tantas chances, pelo volume que teve o Atlético, acho que as chances claras não foram tantas assim. E, do ponto de vista individual, acho que a volta do Davi Luiz é muito importante, né? A volta que eu falo, porque assim, ele voltou a jogar bem. Era um jogador que parecia até, que valeria a pena até rescindir o contrato, que vinha mal, né? Agora, desde a entrada dele no primeiro tempo, no jogo do Fortaleza, que ele entrou no lugar do Léo Pereira machucado, ele tem sido quase que impecável. Ontem ele jogou novamente muito bem. Não só essa bola do Vitor Roque, que ele travou, mas praticamente todas as suas intervenções foram muito positivas, né? Então, acho que o Flamengo, de certa forma, o São Paulo recuperou um jogador, né? Recuperou um jogador. E o outro que está jogando muito bem é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é inteiro, em forma, até o final do jogo, competindo, jogando. O Arrascaeta participou, tirando esse gol do Gabriel no final... Os 6 gols seguidos tiveram participação dele.
Ele deu passe pro Gabigol contra o Fortaleza, ele fez o segundo gol contra o Fortaleza, ele sofreu o pênalti contra o Atlético do Maracanã, deu o passe pro gol do Bruno Henrique, ele fez o gol contra o Palmeiras e ele ontem cabeceou a bola que o Eric mandou para dentro do gol. E o lance polêmico foi o passe dele pro Gabigol. Pois é, também foi passe dele, o gol anulado. É. Então você tem aí, dos 7 últimos gols, os 6 anteriores a esse gol do Gabriel, tiveram alguma participação da Arrascaeta. Essa era uma preocupação grande com relação à Arrascaeta, né? Lembra? Se falou muito aqui. Está se arrastando? Sim. Será que vai voltar? Que tipo de contusão tem? Só jogou bem para valer na Copa do Mundo? Era uma preocupação, porque é o Corinthians perdendo o Renato Augusto para valer. Né? Sem Renato Mal da Augusto... possibilidade do Alnassi, eu estava lendo o Alnassi, está interessado nele? Quer pagar? Quer comprar o resto? Não, a especulação o que aconteceu foi que o empresário André Cury, né? Ele deu uma entrevista num podcast. Ele falou que o Arrascaeta estaria numa lista do Alnassi de nomes. Então, ele levantou uma possibilidade de chegar a uma proposta. Isso é impressionante. Aí os coleguinhas aí na imprensa tratam isso como se fosse notícia, gente. Isso é um rumor. Isso, se fosse nos tempos do jornal, quando não tinha internet, era aquela famosa notinha de pé de página, né? É aquela coluna de pílulas, né? Coluna que assim, olha, rumores de que o Arrascaeta pode receber uma proposta, né? O clube saudita tem ele numa lista. Você lê aqui, não é manchete, é um pé de página. Tudo bem, ok, um bastidorzinho e tal, o cara é bem informado. Não estou nem dizendo que o André Cury está inventando. A fonte é o empresário. Sim, mas assim, e sendo um empresário, você tem que ter um certo cuidado, porque ele pode também ter o interesse de divulgar isso, óbvio. Ele que fez a negociação do Arrascaeta para o Flamengo. Então, se ele fizer uma... ele é bom. Ele não está errado, está fazendo o trabalho dele. Eu acho errado o jornalista tratar isso como se fosse notícia. Isso não é notícia. No máximo, um bastidor. É uma postagem na rede social, né? É uma notinha. A gente faz um pequeno... Olha, tem uma lista lá, parece que o nome do homem está lá. Vamos ver o que acontece. Ok. Se chegar a proposta... Pedro, a versão que circula mais confiável chegou uma proposta para o Pedro. Para o Flamengo chegou, não? Então não tem nada, gente. O empresário dele falou comigo. Ele falou que ele recebeu a proposta, levou para o Flamengo não aceitou. Cerca de 25 milhões de euros. Foi o que ele me falou. Maurício Nassif, empresário do Pedro. Do clube para o Flamengo. Do clube papel não tem. Não chegou. Chegou via empresário. O clube fez uma proposta ao Flamengo, eu pago tanto. Não chegou. Aí fica essa coisa, não, foi pelo empresário, aí o empresário do jogador vai levar para o Flamengo, isso aqui, então você não tem nada concreto, você tem aí o quê? Quem traz essa proposta? É o clube ou é o intermediário que tenta fazer um negócio? Então, essa é uma coisa muito embrionária, entendeu? Eu acho que tem que ser tratada como tal. Não que não deve ser citado, cite, mas a maneira que isso é tratado, sabe, é tratado como se fosse um negócio prestes a sair, não é, por menos por enquanto. Do Arrascaeta, eu não sei. Pode o Arrascaeta entrar numa lista amanhã? Pode, claro. Ele é um bom jogador, ótimo jogador. Ele pode ser contratado pela Alnassi, lá por quem, né, pode vir buscar. Agora, nesse momento, a raiz, né, a origem desse rumor todo é uma declaração de um empresário numa entrevista num podcast. E tudo bem, ele pode ser bem informado, isso pode vir a acontecer, mas não tem proposta, não tem nada, gente. E outra coisa, a multa dele é de 50 milhões de euros. E o Flamengo, na condição que está, ele pode falar, tá bom, paga a multa aí, ô Saudita. Paga a multa que eu vendo. Pagando a multa nem que negociar. Acerta com o jogador, paga a multa e ele vai embora. Assim que o Jorge Jesus foi embora, não foi? Foi. Ele chegou, pagou a multa de 1 milhão de euros, que era a multa que tinha rescisória, e ele foi trabalhar de novo no Benfica. Você não pode fazer nada. É só pagar a multa. E o Flamengo tem condições, como o Palmeiras tem condições, num assédio desse, fala assim, não vendo, paga a multa aí. A do Pedro, a informação que o Maurício Nassif, que é o empresário do Pedro, eu falei com ele, depois daquele dia que teve essa falação toda, ele falou, Thiago, teve ao Hilal... Eu conversei com o Hilal. Eu conversei com o Hilal. Eu falei, eu vou falar seu nome. Ele pode falar. Falei, então tá bom. Porque aí de ficar dizendo, de acordo com fonte, qualquer um pode falar. Sim. Aí ele falou, não, sim, pode falar. Era uma proposta de 25 milhões de euros. O salário do Pedro seria 5 vezes maior. O Flamengo negou. Só que o Flamengo se abriu à proposta, coisa que não acontecia antes. Com relação ao Pedro. Isso foi a única coisa que ele falou comigo, que teve, ele levou, aí ele até assistiu ao programa, ele falou, não tem o papel, porque o papel iria se o Flamengo tivesse topado. Aí o clube iria e mandaria pro Flamengo. Depois saiu a notícia de que essa proposta pelo Pedro aumentou. Aí eu não sei. Eu não falei com ele, que já falaram em mais de 30 milhões de euros. O que se comentou na época foi que o Pedro teria recusado. E com isso a coisa não avançou. Agora já é uma outra versão que você está trazendo. E foi o empresário. Enfim, de uma forma ou de outra. Enfim... Cadê? Tem uma proposta? É concreto? Papel timbrado do Então chega e faz a proposta, pô. Enquanto fica nessa coisa, o outro falou, o outro disse, então assim, é uma tentativa, é alguém tentando fazer um negócio. Quem é que procura o empresário do Pedro? É o clube? É um intermediário? Esse cara tem uma autorização do clube para fazer uma proposta?
Tem tudo isso. E outra coisa... O empresário do Pedro, eu sei que ele tá muito forte lá no mundo árabe. Ele levou o Talisca, ele tem algumas negociações lá, então ele já deve estar... Então, tudo bem. Então, tem uma proposta concreta? Não, tem aqui de boca e tudo. Então, assim, eu acho que para mim, isso não é manchete. É isso que eu quero dizer. Do ponto de vista jornalístico, não é manchete. Manchete é o seguinte, ó, o Narciso chegou aqui, via empresário do Pedro, via sei lá quem, 25 milhões, 30 milhões. E outra coisa, aberta a proposta, todo mundo sempre tá, irmão. É uma questão de chegar com dinheiro. Chega com dinheiro, tá. Se chegar alguém com 25 milhões pelo Pedro, custou 14, bom negócio. Tem que vender. Vende, ele vai ganhar mais, ele vai querer ir embora. Se ele quiser ir embora, claro, né? Vende, claro, com 25 milhões você busca outro bom centroavante e ainda compra outro jogador. É o ciclo natural, as coisas seguem. Por mais que ele seja um ótimo jogador, você encontra outro. Com essa grana, você vai buscar outro jogador. Até por menos, evidentemente, e você repõe. Até porque acho que também não tem como segurar se o jogador quiser ir para ganhar muitas vezes mais. Agora, o negócio da Arrascaeta é uma possibilidade levantada por um empresário numa entrevista. Ele não falou nada demais. Eu acho que o tratamento que... Tem uma matéria que eu li ontem de um jornal que fala, os valores são desconhecidos, mas não sei o quê. Cara, você não tem informação nenhuma. Você lê a matéria, tem zero informação. Zero informação. É só chupinhar aquilo que estava lá na declaração do André Cury nesse podcast e transformaram numa nota e com uma manchete que parece que... Isso é caça-clique, cara. Isso é caça-clique. Ô papai, a chupeta caiu no chão. Eu vou te passar a palavra. Tá que nem o Gabigol. Eu vou passar pra você. Caiu no gramado. Então, antes de falar com o papai, neném tem que pedir pensão. O negócio é o seguinte, você foi um dos maiores na sua posição. E isso a gente sempre fala aqui. Então eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar o tamanho e a importância que o Alan pode ter no Flamengo. Por quê? Ninguém imaginava que o Alan fosse entrar ontem. O cara acabou de chegar, estava 4 meses parado, tudo bem, estava se recuperando já, recuperando a forma no Atlético. Chegou falando que teria que recuperar ritmo, ele falou, tô 100%. Mas ritmo de jogo eu tenho que recuperar. Chegou, jogou e jogou bem. Ele entrou muito bem no jogo. E pode ser fundamental, Vamp, contra o Grêmio, porque o Gerson não joga o primeiro jogo. O Alan pode ser fundamental. O que falar dessa contratação e se surpreendeu? Ele já ter estreado e bem, ditando o ritmo como ele fez ali no Flamengo. Você vê que o São Paulo tem alguns jogadores de confiança, né? Ele repatria o Gerson, né? Ele leva o Gerson pro Olympique de Marseille e traz de volta. O Alan, eu tava vendo a entrevista, ele falou que o São Paulo ligou pra ele, falou, vem logo, pô, tá demorando. Pega o avião. Pega o avião. Ele falou, não, calma aí, misto. O Alan falou, ninguém pode falar mal dele que eu defendo ele, não foi? Aí eu olhando o jogo, que eu tava, você se amanhando lá, tava lá no bar da Tapera, Copacabana, professor, sem áudio, com meu litrinho de vinho lá, olhando e tal. Aí olhando não, lamentando. Você tava só pensando, pilhado tá me roubando, pilhado tá me roubando. Eu tô com o seu próprio dinheiro, eu tô te devolvendo com o teu coração enorme. Vou tomar o seu dinheiro de volta. Ainda tô com 600 no bolso seu. Aí eu tava olhando assim, né? Olhando o Fernandinho, né, cara? O Fernandinho é um lorde, né? Não se mete em confusão nenhuma. O cara que veio da Premier League, trabalhou muito tempo, né? As confusões rolando ali e tal, ele chegava, separava. E entra o Alan. 14 passes. 13 certo. Impressionante. 13. Aí olhando assim, que foi um jogador de minha posição, e eu conheço bem também, conheço o pai dele. O Alan. O pai dele é meu amigo. Aí eu falo assim, pô, ele controla o jogo mesmo, parece que tá no Flamengo já há um tempão. Isso aí. Esse passe que o Mauro falou, que o Thiago Maia deu, que deu um contra-ataque, o Thiago Maia tentou achar ele. Totalmente errado, o corpo mal posicionado. E o Alan jogando tranquilo, parecia que jogava no Flamengo. Então, quando o Flamengo botar à frente nas partidas, vai ter um cara que vai controlar a bola. E é esse cara. Ele não é. Ele pega a bola, faz o tempo passar. Teve uma hora que ele levou a bola pra beira do campo, ficou ele, o Gerson. E o Ayrton Lucas tocando. E aquilo ali você vai cozinhando, vai matando os caras. Parece que não, você com a bola, você cansa. Né? E o tempo que ele estava parado, né, pela lesão lá no Atlético Mineiro, entrou muito bem. Eu estava vendo o pouco scout dele, 14 passes, 13 certo, e não é passe qualquer não, passe assim, botou alguém na cara do gol, não, mas passe que controla, que não deixa o Atlético Paranaense chegar, né? Outra contratação muito boa feita para o Flamengo, com dinheiro, né? E como é que o senhor falou, professor? A contratação já estava tudo feito,
Tudo já, daqui a pouco não podia tava melar, o no cara... apartamento, entregando a chave, chamou o porteiro, falou assim, ó, vou entregar a chave, só que, não, você não vai mais. Eu falei, ó, vai dar uma confusão. Falei aqui, não falei. Pô, o cara vai pra terapia, pô, arrumou as malas, já comprou a camisa pra família toda do Flamengo. Você sabe uma coisa... Agora vamos falar que não vão vender mais. Você sabe uma coisa que eu tô notando desse rapaz? A alegria do estar. Impressionante a alegria do estar. Isso quando o cara tá... O sorriso dele... Isso, o cara quando tá alegre em determinado lugar, trabalhando, você pode ter certeza que o rendimento dele é muito maior. É muito maior. Então, você falou, parecia que ele estava 20 anos jogando no Flamengo, é porque ele tem a alegria de estar. Ele chegou sorrindo, alegre, E os jogadores feliz. procurando ele passe. Esse passe que o Thiago Maia dá, que o Mauro Deve deu ser um garoto... foi tentar dar o passe pra ele. Deve ser um garoto muito do bem, né? Sorri com a alma mesmo, é bem bacana de ver o... Eu conheço o pai dele, a gente boa demais. Eu tive essa sensação também. E eu vou torcer muito para esse rapaz aí. Eu acho que vai ser titular absoluto do Flamengo. Aliás, ele é um jogador do São Paulo. O São Paulo lutou muito para essa contratação, queria muito essa contratação, ligou, eu também vi essa entrevista dele. O São Paulo pega o avião aí, moleque, vem embora. Vem logo, calma, vem logo, depois os caras resolvem. Então, mas o Flamengo tem que lutar, cara, para não perder 2 jogadores. Esses 2 jogadores, para mim, é o termômetro do Flamengo. O Arrascaeta, que voltou a jogar bola, e o Bruno Henrique, que está machucado, infelizmente. Para mim, esses caras, quando estão bem, o Flamengo é outro time. Com a Arrascaeta e com o Bruno, o Flamengo passa a ser diferente, extremamente competitivo.